Você sabia que nós, enquanto princípio inteligente, não fomos criados como um espírito pronto? Passamos por uma longa jornada de evolução, impulsionados por uma lei natural divina, a lei do progresso. Tudo começa em Deus, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Dele emanam duas criações: o princípio material, que forma tudo no universo, e o princípio espiritual, que é a semente da consciência. Deus nos criou como espíritos simples e ignorantes, e nosso espírito não sabia absolutamente nada, nada mesmo. Para despertar, essa centelha precisava de uma escola, o universo material. As primeiras experiências dessa centelha foram no reino mineral. Imagine-a dentro de uma rocha, de um cristal, de um metal. Aqui, ela está em um estado de profunda sonolência, mas já começa a organizar a matéria, a vibrar em sintonia com as leis físicas. A lição aqui é a da existência na matéria e da consolidação. A rocha parece inerte, mas nela habita o germe da vida, aprendendo a ser e a ter uma forma estável. Após graduar-se na experiência mineral, essa mesma centelha em evolução avança para o reino vegetal. Agora, ela não apenas existe, mas vive. A planta nasce, cresce, se reproduz, reage ao ambiente. Aprendemos no vegetal a força vital, a sensibilidade orgânica, a atração. A planta busca o sol, suas raízes buscam água. É o despertar da sensação e do instinto de preservação. A vida se expande em beleza e complexidade. O próximo passo é profundo, o reino animal. A mesma centelha, agora muito mais experiente, veste um corpo com sistema nervoso central. Surgem as emoções, os instintos mais elaborados, o medo, o afeto, a proteção da prole, a vida em grupo. O animal já tem uma certa liberdade de ação, um livre-arbítrio rudimentar: caçar, fugir, atacar ou cuidar. Ele desenvolve a inteligência prática para sobreviver. A grande lição aqui é a da relação, do afeto instintivo e da consciência de si como indivíduo separado do mundo. Então, após incontáveis existências nos reinos inferiores, o princípio inteligente atinge um grau de desenvolvimento que permite um novo status, dando um salto evolutivo e adentrando o reino nominal. É nesse momento que o princípio inteligente se individualiza e se torna um espírito. A partir desse momento, a centelha atinge um ponto crucial de maturidade. Deus lhe concede novos instrumentos divinos: o pensamento contínuo, a consciência moral através dos conceitos do que é certo e errado, o livre-arbítrio pleno e a capacidade de amar de forma consciente, e não apenas por instinto. É o nascimento do espírito no reino nominal. Nesta fase, o espírito evoluirá através de sucessivas encarnações regidas pela lei natural de causa e efeito. O planeta Terra é nossa escola atual. As dificuldades, os relacionamentos, as alegrias e as dores são nossas ferramentas de aprendizado. E a reencarnação é um método sublime que nos permite voltar à sala de aula terrena quantas vezes forem necessárias para aprender nossas lições. Portanto, a lei do progresso nos mostra que tudo evolui. Da pedra à planta, do animal ao homem. Somos a mesma centelha divina em estágios diferentes e despertar. Não há saltos milagrosos, mas uma caminhada contínua, solidária e inteligente, dirigida pelas leis de Deus. Já percorremos um longo caminho, mas ainda temos muito aprendizado pela frente. Cabe a nós usar nosso livre-arbítrio para acelerar nosso progresso, trabalhando por um mundo melhor, começando por nossa própria reforma íntima. A evolução espiritual não tem um fim, pois Deus é infinito, mas assim como aconteceu nos reinos mineral, vegetal e animal, chega um momento também da nossa evolução no reino nominal, que nada mais temos a aprender habitando um corpo físico, então deixamos de ter a necessidade de encarnar.
mas continuamos nossa jornada de aprendizado em corpos cada vez mais fluídicos. Em resumo, evoluímos de uma centelha inconsciente na pedra, a vida no vegetal, o instinto no animal, a consciência responsável no homem, até nos tornarmos, um dia, espíritos puros, retornando ao Criador não mais como potência latente, mas como filhos conscientes e co-criadores. Viram como a gente percorreu um longo caminho até aqui. Mas ainda temos um longo caminho de aprendizado pela frente. Se esse conteúdo foi relevante para você, curta, compartilhe e deixe um comentário dizendo seu primeiro nome e sua cidade. Não tenham medo de questionar e se questionar. Tenham medo de não evoluir. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.